Direto para Brasília, João Pedro Melo conosco, fala sobre o adiamento do resgate dos brasileiros lá no Líbano. Fala, João Pedro. Por questões de segurança e com o aumento da tensão e bombardeios nos arredores do aeroporto de Beirute, o governo federal decidiu adiar em 24 horas o primeiro voo que vai repatriar brasileiros que querem deixar as áreas de conflito no Líbano. Inicialmente, a partida estava programada para as 2 horas da tarde desta sexta-feira, mas foi transferida para o mesmo horário do sábado, fazendo com que o KC-30 ainda permaneça em espera na cidade de Lisboa. A aeronave deve trazer os primeiros 220 brasileiros que estão no Líbano e tem desembarque previsto para São Paulo na manhã de domingo. O fato é que os ataques israelenses que atingem alvos próximos ao aeroporto de Beirute preocupam o Ministério da Defesa e o Itamaraty. Com isso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não descarta planos alternativos durante o processo de repatriação. Evidentemente que antes do início de cada operação, as condições têm que ser reconfirmadas. E evidentemente já examinamos alternativas por outros países. Temos que ver quais são, há um número de bases ou de outras alternativas que estão sendo tratadas. Dos cerca de 20 mil brasileiros que estão no país, pelo menos 3 mil pediram ao Itamaraty para voltar. Fernanda Mansur se mudou para o Líbano há 6 anos e trabalha como bailarina. Ela está preocupada com a demora para buscar os brasileiros. Das pessoas que eu conheço, ninguém está nesse primeiro voo e está todo mundo muito ansioso e muito preocupado porque cada minuto aqui conta. Ninguém sabe onde é que vai ser a próxima explosão, se tu vai estar perto, se a tua casa vai ser explodida. Então tá todo mundo muito tenso e louco para sair de uma vez. A capacidade de resgate da Força Aérea Brasileira é de 500 pessoas por semana e a prioridade é trazer quem não é residente no Líbano dentro dos critérios previstos em lei: idosos, gestantes, mulheres, crianças e pessoas doentes. A angústia para o retorno dos brasileiros e as impossibilidades do ponto de vista da segurança, esse um dos capítulos, e outros envolvendo essa situação de Israel, do Líbano, o enfrentamento com o Hezbollah, com o Irã e o Ayatollah Ali Khamenei, lá do Irã. Depois de um tempo se esperava que ele falasse, acabou falando e defendeu ataque contra Israel com mísseis e usa frases como que o território israelense precisa deixar de existir, Zaidan. Bom, com relação ao aeroporto, claro que só o Líbano pode dizer se o aeroporto continuará operacional, voltará a ficar operacional, porque os ataques, como frisou o João Pedro, eles têm ocorrido muito próximos e até em áreas que já fazem parte do aeroporto internacional de Beirute. O Líbano está sendo atacado, né? Então não dá para dizer que exista uma área segura. A saída por terra, para que esse avião receba os brasileiros em outro lugar, no Líbano você só tem saída por terra para 2 países, Israel e Síria. Só que a Síria também é um país sob ataque. Esta semana houve um ataque contra Damasco, contra um prédio que não é instalação militar. Até citamos aqui ontem a jornalista da Sana, que morreu em um desses ataques. Israel, com muita frequência, ataca Damasco. E o próprio deslocamento por terra do Líbano para atravessar a fronteira com a Síria, ele é problemático porque essa fronteira é alvo de operações de Israel, porque o Hezbollah trabalha muito nessa fronteira, inclusive para trazer armas que saem do Irã, passam pela Síria e chegam ao Hezbollah no Líbano. E a alternativa seria sair por Israel, o que envolveria um acordo, claro, são brasileiros, não tem nada a ver com a história, e aí voltaríamos àquela situação da faixa de Gaza, quando a autorização demorava, não saía, o Egito dizia não é conosco, é com Israel, porque lá você tem que sair pelo Egito. A faixa de Gaza ou sai para o Egito, ou sai para Israel, ou sai para o mar. Então é complicado fazer essa operação de resgate. E quanto ao Khamenei, ele diz basicamente aquilo que o Ahmadinejad disse certa vez. O Ahmadinejad foi mais direto ainda, ele era presidente do Irã. Aliás, tentou ser candidato agora, a candidatura foi impugnada, né, pelo conselho que faz o filtro de candidatos. Mas ele falava no extermínio, não é do território, obviamente, mas do Estado de Israel. E essa não é uma promessa que será cumprida.
não significa que não haverá guerra, que não haverá ataques. Esses ataques podem sim desencadear uma guerra total na região, mas Israel continua. Eu vi uma manchete que Líbano e Irã estavam atacando Israel. Sinceramente, eu acho que alguns veículos de imprensa, o Netanyahu gostaria muito de que eles trabalhassem em Israel, né? O tanto que eles defendem o governo Netanyahu, os crimes do governo Netanyahu, os assassinatos do governo Netanyahu, defendem abertamente. E lá ele tem de lidar, por exemplo, com o Haaretz, né? O Haaretz, que é uma publicação séria, que é oposição às políticas de Netanyahu e faz isso com muita competência. Mas há porta-vozes espalhados pelo Ocidente, né? E os caras disseram que o Líbano atacou Israel por causa daquela ação do exército libanês, porque um soldado libanês foi morto. Foi morto quando não estava em tiroteio, não estava em nada. Estava numa missão normal, foi morto e aí o exército abriu fogo. Mas um fogo restritíssimo, até porque não tem poder de fogo real para atingir duramente Israel. Dizer que o Líbano atacou Israel é falta de vergonha na cara, né? Parece aquela coisa daquela conta, já falamos aqui outras vezes, daquela conta do que vira notícia, né? Quantos iraquianos mortos precisavam ser efetivamente exterminados para valer notícia versus quantos soldados dos Estados Unidos para virar notícia também no mesmíssimo conflito, né? Isso é algo histórico e havia até uma conta básica para quanto um era comparativo com o outro.